perda de olfato. Helder Barbalho, do Pará, também confirma que está infectado. O Brasil registra mais de 200 mortes por Covid-19 em apenas um dia. E o número total de mortos pela doença no país passa de 1.500. Para o FMI, a pandemia vai provocar a maior recessão da economia mundial desde a quebra da Bolsa de Nova York há 90 anos. Crise provocada pelo vírus leva inquilinos a renegociar o valor do aluguel. O governo começa a pagar auxílio emergencial para inscritos no cadastro único. A partir do depósito, já é possível fazer o pagamento de contas, como água e luz. Justiça determina que Roger Abdelmaci vá para a prisão domiciliar por risco de contaminação. Ex-combatente da Segunda Guerra Mundial de 99 anos deixa o hospital recuperado da Covid-19. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Brasil teve mais de 200 mortes pelo novo coronavírus em um dia. O total de vítimas já chega a 1.532. Os casos confirmados superaram os 25 mil. Vamos agora ao vivo até Brasília conversar com o repórter João Pedro Neto, que acompanhou a coletiva do Ministério da Saúde. Boa noite, João Pedro. O governo já tem informações sobre o número de pessoas curadas da Covid-19? Boa noite, Raquel Nascimento. Boa noite a todos. Olha, segundo o Ministério da Saúde, já são cerca de 14 mil pacientes recuperados da doença no país, ou seja, mais da metade dos casos confirmados. Os técnicos chegaram a esse número, considerando aí o número de pessoas infectadas até hoje, o total de infectados até hoje, o número de mortos e também de pessoas que ainda estão internadas com a doença. Mas, segundo o secretário executivo do Ministério, o número de curados da Covid-19 deve ser ainda maior, já que não é possível saber sobre as pessoas que tiveram a doença, mas não apresentaram sintomas. Uma portaria do Ministério da Saúde obriga todos os hospitais do país a informarem a partir de hoje a quantidade de leitos ocupados e disponíveis. O objetivo é mapear os locais que estão com mais dificuldades. Raquel? Obrigada, Pedro. E só a partir do dia 27 de abril é que pode ser sacado o dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 liberado pela União para os trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS, microempresários e também os desempregados. A medida é para evitar aglomerações nos bancos. O depósito nas contas dos beneficiados começou hoje. Serão distribuídos 4 bilhões e 700 milhões de reais para mais de 9 milhões de pessoas. Iracema é diarista, mas toda se resguardando, aí vem mais gasto, né? Porque você consome mais água, consome mais luz. E você vai ver no próximo bloco. O governo apresenta proposta de socorro financeiro de 77 bilhões de reais a estados e municípios. O SBT Brasil volta já já. Home office na quarentena. Tenha uma lista de tarefas. Mantenha o seu local de trabalho organizado. Priorize as videoconferências na troca de informações para manter contato com os colegas. O governo de São Paulo informou que deixará de arrecadar 10 bilhões de reais até junho, em consequência das medidas para conter a pandemia do novo coronavírus. O estado que registra o maior número de mortes e casos confirmados no Brasil recebeu hoje mais de 700 mil kits de testes para diagnóstico de Covid-19. O carregamento de 725 O governador mil... do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que está com o novo coronavírus. Ele fez o exame depois de apresentar sintomas da Covid-19. Em todo o estado, mais de 3.400 pessoas estão contaminadas pela doença. 224 morreram. Wilson Witzel confirmou que foi infectado pelo novo coronavírus em uma rede social pouco depois da...
O governador do Pará, Helder Barbalho, também foi diagnosticado com a Covid-19, disse que está bem, sem sintomas e que continua trabalhando em casa. Mais 2 suspeitos de vender testes rápidos para coronavírus furtados do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram presos. Desde sábado, 16 pessoas, entre elas um policial militar licenciado, foram detidas, suspeitas de envolvimento nesse furto. A dupla foi detida na zona leste de São Paulo por pelo menos mais uma semana. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje que não tem a intenção de deixar o cargo. O ministro também negou que os embates recentes com o presidente Jair Bolsonaro estejam forçando uma demissão. Dentro do governo, falta grave o clima... Polo, dá um cartão aí. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pela publicação em rede social em que o ministro associou o coronavírus a um plano da China para dominar o mundo. Para a PGR, a ação de Weintraub configura crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena para esse crime é de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. O Ministério da Educação não se pronunciou. O Ministério da Economia apresentou uma proposta de socorro financeiro aos estados e municípios afetados pela crise do coronavírus. É uma alternativa ao projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados, ao qual o governo é contrário e que ainda será votado pelo Senado. A medida provisória que autoriza a redução de jornada de trabalho e de salários durante a pandemia de coronavírus já afetou mais de 1 milhão de empregados no Brasil. Carros no pátio, fábrica parada... Por força desses acordos firmados agora... A crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 fez inquilinos tentarem uma redução no valor do aluguel. No caso dos comerciantes que tiveram que interromper as vendas, a renegociação tem sido uma alternativa para conseguir manter as contas em dia. A Patrícia, comerciante do Brás, centro de São Paulo, vai receber... O volume de lixo doméstico deverá crescer até 25% durante a quarentena, segundo as empresas de limpeza urbana. Para proteger os funcionários que fazem a coleta do lixo, as medidas de higiene foram redobradas. Mas é importante que os consumidores também tomem alguns cuidados na hora de se desfazer do lixo. Antes da quarentena, a família de Isabelle só ficava... traz uma segurança para o nosso gari fundamental. E o mundo se aproxima da marca de 2 milhões de infectados pela Covid-19. A boa notícia é que quase 500 mil deles já se recuperaram da doença. A maior parte das 126 mil mortes continua concentrada na Europa. E a Itália, país mais atingido, começou hoje uma reabertura gradual depois da estabilização de novos casos. No Reino Unido, o número de vítimas continua a crescer em ritmo acelerado. No dia em que a qualquer divisão. Veja em instantes, Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê que PIB do Brasil vai encolher mais de 5% com a pandemia. Ex-combatente da Segunda Guerra Mundial deixa o hospital depois de se recuperar da Covid-19. O SBT Brasil volta já já. Bem-estar durante a quarentena. Evite ficar muitas horas deitado. Mantenha uma rotina de exercícios que possam ser feitos em casa. Retome algum hobby, como pintar, desenhar, ler ou cozinhar. Para você vender pela internet. A plataforma... 4 funcionários da indústria já voltou ao trabalho em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. As grandes empresas que estão retomando a produção adotaram medidas contra a contaminação pelo novo coronavírus. Queda de 4% este ano. A Petrobras anunciou hoje uma nova redução do preço médio dos combustíveis vendidos nas refinarias. A partir de amanhã, a gasolina ficará 8% mais barata e o diesel 6%. O percentual repassado no valor cobrado na bomba, porém, depende dos distribuidores.
Nos Estados Unidos, o país que registra mais casos de Covid-19 no mundo, começaram as discussões sobre a volta das atividades comerciais. O presidente Donald Trump e os governadores americanos iniciaram uma verdadeira batalha política para saber quem tem autoridade para tomar essa decisão. Nas ruas, uma ação conjunta. Todos tentam se proteger de um consenso. E o presidente americano Donald Trump anunciou hoje que vai ordenar a suspensão da verba dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Trump acusou a OMS de agir inadequadamente diante da pandemia de coronavírus, por não ter alertado ao mundo mais cedo sobre a gravidade do problema. A cada dia mais empresas se unem na luta contra a pandemia. Campanhas arrecadam dinheiro para garantir comida e equipamentos de proteção para quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. A pandemia do novo coronavírus deverá provocar a maior recessão desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, no episódio que ficou conhecido como a Grande Depressão. A estimativa é do Fundo Monetário Internacional. O relatório do FMI, divulgado hoje em Washington, prevê uma retração de pelo menos... As sessões gratuitas de fisioterapia online oferecidas pelo Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, no Rio de Janeiro, têm ajudado as pessoas a cumprir o isolamento de uma forma menos dolorosa. Problemas na coluna já deixaram Paulo afastado do trabalho. A fisioterapia ajudou, mas com... Aos 99 anos, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial teve alta hoje em Brasília, depois de vencer a Covid-19. Muitos aplausos e honras militares para o ex-combatente. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.